Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Hoje, no nosso vídeo de matemática, eu vou trabalhar com vocês algumas ideias da multiplicação, da adição e da subtração, onde a gente vai ver em problemas matemáticos como identificar essas ideias. E eu vou trabalhar com vocês passo a passo, dando dicas de como vocês vão resolver determinados problemas matemáticos que não nos dão claramente a ideia de qual operação a gente deve utilizar aqui. A gente vai identificar através das palavras, tá? Então, hoje o nosso conteúdo será sobre as ideias da adição e da subtração, tá certo? Só que antes de começar com o nosso vídeo, eu gostaria de fazer a chamada, tá? E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que vocês estão presentes, que estão acompanhando os vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês também, tá? Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, Larissa Cavalcante da Silva, Naila Vitória da Silva Santiago, Nicolas Natan Tavares, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego Albuquerque e o Wendel Micael de Sena Trajano. Então vejam, meus amores, eu tenho notado, principalmente com alguns problemas matemáticos que a gente vem trabalhando em tabuada, que às vezes surge certa dificuldade em distinguir quais são as ideias, quais são as noções para que eu entenda que aquele problema é de uma adição, que aquele problema é de uma subtração. Quais são as palavras que vão deixar claro para mim essa ideia? Então, devido a essa necessidade que eu percebi que a gente tinha de trabalhar isso com mais afinco, eu elaborei para vocês uma ficha, tá? De uma atividade matemática, onde vocês vão ter problemas matemáticos, tá? Que vão compor dessas ideias, e eu vou dar algumas dicas para vocês de palavras que a gente percebe nesses problemas que vão dar essa noção de que é uma conta de adição, de que é uma conta de subtração, tá certo? Então, essa atividade em folha já está disponível para vocês lá na escola, e eu peço que vocês vão buscar esse exercício, essa ficha, tá? Quem tiver disponibilidade, vou deixar aqui na plataforma também, para que vocês possam imprimir em casa, tá? E aí, eu vou agora falar passo a passo das 6 questões, dos 6 problemas matemáticos que eu separei para vocês, tá? Para a gente trabalhar, tá certo? Então, vejam, quem já tiver em mãos com a atividade de matemática, pode pegar, tá? Para vocês me acompanharem. Quem ainda não tiver em mãos, tá? Vocês podem abrir o arquivo aqui no Word que eu coloquei na plataforma. Vocês podem abrir para me acompanhar também, tá? E aí, eu quero falar para vocês passo a passo sobre cada problema e identificar as ideias, tá? Que vão mostrar pra gente que aquele é um problema de adição ou que aquele é um problema de subtração. Vou dizer a vocês quais são as palavras, o conectivo, se assim eu posso falar, que nos dão essa noção. No primeiro probleminha matemático, né? No primeiro problema, a gente tem o seguinte: uma loja começou a semana com 102 caixas de bombom. Presta atenção. A loja começou a semana com 102 caixas de bombom. Aí já me dá uma ideia de total. Como assim, tia, de total? É o valor total que a loja tem de caixas de bombom, que é 102. Então, se é o total, já sei que é a totalidade que é um produto. Só não sei se é de uma subtração ou de uma adição. Vamos ler o restante do problema. Mas ali eu já sei que é o total daquele produto, né? É um total. Lembrando, gente, que os termos que a gente utiliza da adição, primeira parcela, segunda parcela, produto ou total. Os termos que a gente utiliza da subtração, minuendo, subtraindo, resultado, né? Que a gente utiliza também nos termos da subtração,
tá? Tenho que falar isso, porque quando a gente está trabalhando com as ideias de subtração e adição, é bom que a gente tenha noção dos seus termos, porque aí fica mais fácil para a gente identificar nas questões o que cada uma representa, qual é sua relevância e o porquê que aquela conta é de adição ou de subtração. Mas, continuando, a gente tem o seguinte aqui. Até agora, foram vendidas 45 caixas. Então, aí também já tem pra gente uma dica. Ele tinha um total, que a loja começou a semana com um total de 102 caixas. Só que aí ele diz que até agora foram vendidas. Quer dizer que a loja não tem mais esse total de 102 caixas de bombons. Foram vendidas 45 caixas. Então aí eu já estou tendo uma noção, uma ideia de subtração. Eu já estou tendo essa noção aqui, não é verdade? Porque a loja começou a semana com 102 caixas de bombom. Não é isso? Começou a semana com esse valor. Só que aí até agora já foram vendidas 45. Então eu tô com uma ideia de subtração. Só que aí ainda tem mais aqui no problema, mas eu já identifiquei que aqui eu tive uma diminuição do valor total. Então eu tive uma subtração. De 102, eu tirei aí 45 caixas de bombom que foram vendidas. Aí ele tem quantas caixas ainda faltam serem vendidas? Que foi o que eu já respondi para vocês. Se na semana a loja começou com 102 caixas, foi um valor total. O produto ali daquela semana que a loja começou foi 102 caixas. Só que até agora, até o momento, já foram vendidas. Então tá me dando uma ideia de que foi retirado, que não tem mais esse total. Então a gente tem aqui uma ideia de subtração. Tá? Foram vendidas, foi retirado. E qual é a palavra, qual é o conectivo que dá para mim essa noção? Foram vendidas. Vendidas. Ele fala aqui que tinha um valor, né? Um valor total de caixas e que foram vendidas. Se foi vendida é porque não está mais lá. Não está mais lá na loja. Então, a subtração. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Bem simples, você vai retirar 102 menos 45. E aí o resultado é a quantidade de caixas de bombons que ainda falta serem vendidas, tá? Só que aí agora a gente vai para o segundo. E no segundo eu tenho o seguinte: em uma árvore, presta atenção aqui, em uma árvore havia 34 passarinhos. Valor total de passarinhos que tinham numa árvore, 34. É o valor total. Deu um vento e 29 desses voaram. Deu um vento e 29 desses voaram. Um vento muito forte deu e 29 desses voaram. Quantos pássaros ainda ficaram pousados na árvore? Então tá dando uma ideia de resto. Se tá dando uma ideia de resto, então claramente aqui eu tenho uma subtração. Porque vejam, ele fala que tinha um total de passarinhos, que eram quantos? 34. Deu um vento e com esse vento 29 desses passarinhos que estavam na árvore foram embora. Então, quantos foram que ficaram ainda na árvore? Que é o que ele quer saber. Quantos ainda ficaram pousados? É de resto. Tá dando uma ideia de resto. Deu uma ideia de resto, conta de subtração. Deu uma ideia de resto, conta de subtração. E qual é a palavra, tia Carla? Qual é o conectivo que mostra pra gente que é uma ideia de resto? Ficaram ainda pousados. Ainda ficaram. Ainda ficaram. Após tudo isso que aconteceu, quantos ainda ficaram? Esse ficaram, essa palavra ficaram, tá dando pra gente uma ideia de subtração, de resto. E se é resto, eu lembro lá dos termos, tá? Da subtração. Vou saber que essa é uma operação de subtração. Tá certo? E aí a gente vai pro terceiro quesito. Olha o que a gente tem no terceiro. Um pedreiro tinha que instalar 50 janelas. 50 janelas era o valor total que o pedreiro tinha que instalar. 50 janelas. Só que ele só instalou até agora 23. Quantas janelas ainda tem que instalar? Quantas janelas ainda faltam instalar? Ele tinha 50 que ele tinha que instalar, que é o valor total que ele tem que fazer essa instalação, tá?
E aí ele só instalou 23. Então, quantas é que faltam? 50 menos 23. E o que sobrar é a quantidade de janelas que ele ainda falta instalar. Às vezes pode até confundir, dá uma noção de que é demais, porque ainda falta, aí no caso, o resultado que a gente vai encontrar, mais a quantidade de janelas que ele já instalou, que é de 23, somadas vai dar 50. Só que antes da gente fazer esse cálculo, da gente fazer essa soma, a gente precisa fazer a subtração, que é para encontrar o quantitativo de janelas que ele ainda falta instalar, já que ele precisa instalar 50 e até agora ele só instalou 23. Estão percebendo essa questão? Estão percebendo essa forma de raciocínio? Então, num problema matemático, ele joga com as ideias, seja de uma ideia de subtração ou seja com uma ideia de adição. E a gente tem que estar muito atento a fazer toda uma interpretação desse problema, para que a gente não erre quando a gente vai resolver. E principalmente quando a gente tem um problema igual a esse aqui do terceiro, que traz para a gente uma ideia de subtração e ao mesmo tempo de adição. Porque se o valor total é 50 e ele já instalou 23, quanto é que falta para chegar em 50? O resultado que a gente encontrar somado a 23 vai dar 50. Então percebem que a gente tem esse tipo de questionamento no terceiro e que para que a gente consiga encontrar esse valor total de 50, a gente vai ter que fazer uma subtração, que é justamente 50 menos 23. E o resultado é a resposta que a gente procura aqui, que somada a 23 dará 50, tá? Então, vocês vão fazer esse cálculo aí. Já no quarto quesito, eu tenho o seguinte, isso aqui é no quarto. Uma galeria está fazendo uma exposição com 56 quadros, tá? A galeria está fazendo essa exposição com 56 quadros. A exposição realizada por esta mesma galeria tinha 85 quadros. Uma exposição realizada pela mesma galeria tinha 85 quadros. Quantos quadros a menos a galeria está expondo? Então, vejam, novamente aqui eu tenho uma questão, um problema matemático, que à primeira vista ele dá para a gente uma ideia tanto de adição como de subtração. E agora a gente vai destrinchar o porquê disso, o porquê dele dar essa ideia, né? O porquê de estar com essa noção, tanto de adição como de subtração. Então, o que é que a gente nota aqui? O que é que o problema nos diz, primeiramente? Que a galeria está fazendo uma exposição com 56 quadros. Agora, no momento, é 56 quadros que a galeria está fazendo a exposição. Só que essa exposição realizada por essa mesma galeria tinha 85. Quer dizer que antes, essa exposição que a galeria fez tinha 85 quadros. Antes, tinha 85 quadros. E aí, agora só tem 56. Quantos quadros a menos a galeria está expondo? Quer dizer que antes, né, ela tinha 85 e agora só tá com 56. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou subtrair 56, né? Vou tirar 56 de 85. Então, vai ser 85 menos 56. Só que, novamente, eu repito. O resultado somado a 56 é igual a 85. Que é o resultado, o total de quadros que essa galeria tinha antes. Que por algum motivo agora esses quadros, a quantidade de quadros que vocês vão encontrar foi vendida, que hoje não tem mais, né? Foi vendida, foi levada para outra galeria. Só que a ideia dessa questão é justamente isso, trazer esse questionamento para a gente, porque antes a galeria tinha 85 quadros, agora essa galeria só tem 56 quadros e quer saber aqui quantos quadros ela não tem mais. Quantos quadros foram vendidos. E aí o resultado de quadros que foram vendidos somados a 56 é igual a 85 quadros, que é o valor total de quadros que essa galeria possuía. Estão percebendo? Porque às vezes pode parecer simples, pode parecer assim, não tem como errar, é simples. Mas às vezes a gente acaba errando, por questão de interpretação mesmo. A gente tem que ter noção de todos os campos, né? E aí a ideia, né,
é de uma subtração. E a palavra que vai deixar para a gente claro que tem a ideia de subtração é quantos quadros a menos. Menos subtração. Que vai deixar claro para a gente que eu preciso de uma subtração para poder encontrar o resultado a menos, certo? Lembrando que vocês vão colocar a resposta nessa linha onde tem R de resposta e o cálculo vocês vão colocar abaixo nesse espaço que tem de cálculo, tá certo? Já no quinto quesito, eu tenho o seguinte. Um fotógrafo tirou 561 fotos de bichos e 348 de pessoas, tá? Um fotógrafo tirou 561 fotos de bichos e 348 de pessoas. Foi a quantidade de fotos que o fotógrafo tirou. Só que veja só o que ele está pedindo. Foram fotografados mais bichos ou pessoas? Então, primeiro tem que responder essa questão. Repetindo, se o fotógrafo tirou 561 fotos de bichos e 348 fotos de pessoas, foram fotografados a mais bichos ou pessoas? Ele fotografou mais bichos ou fotografou mais pessoas? Hein? Vocês que vão me dizer. Se ele fotografou mais bichos ou se fotografou mais pessoas. Vocês que vão dizer aqui, tá? E quantas fotos foram tiradas a mais? Então veja aí o que a gente tá fazendo. Tem duas ideias aí de novo. Uma ideia de adição e uma ideia de subtração. Só que não se enganem. A gente tem aqui, foi tiradas a mais, né? Só que a gente tem um quantitativo, não é? A gente tem 561 fotos de bichos e 348 fotos de bichos. Para eu poder chegar nessa quantidade de fotos que foram tiradas a mais, eu vou ter que fazer uma subtração. Mas tia tem a palavra a mais, mas você tem que entender todo o contexto. Por quê? Eu tenho valores, quantidades de fotos diferentes entre bichos e pessoas. Então, a diferença, presta atenção, a diferença da quantidade de fotos de bichos e de pessoas é a quantidade a mais de fotos que foram tiradas pelo fotógrafo, seja de bichos ou de pessoas. E a diferença é uma ideia de subtração. A diferença. Mas, tia, não tá falando nada de diferença, tá falando a mais, é uma adição. Sim, meu amor, a gente tem uma ideia de adição. Só que para chegar nessa resposta de que é a quantidade a mais, eu tenho que me lembrar da questão da diferença. Eu tenho que me lembrar da questão do que o problema está me dando para que eu consiga encontrar o resultado. Entendeu? E como ele diz que foram tiradas fotos, a primeira pergunta que ele diz, foram tiradas mais fotos de bicho ou de pessoas? A gente já sabe se foi tirado mais fotos de bicho ou pessoa, né? E aí ele fala o seguinte: quantas fotos foram tiradas a mais? Se eu tenho aqui 561 e 348, eu tenho que fazer a subtração, gente. De 561 menos 348. E o resultado que eu tirar, a diferença entre eles, é a quantidade de fotos que foram tiradas a mais. Seja de bichos ou de pessoas. Será a quantidade de fotos que foi tirada a mais. Para facilitar, vou falar aqui uma coisa que eu acredito que todo mundo já percebeu. Que quem tem... de quem foi que o fotógrafo tirou mais fotos. Que no caso aqui foi os bichos. Então foram 561 fotos de bichos. Perceba que o problema faz questão de nos mostrar a quantidade de fotos dos animais que tiveram mais fotos. Os bichos que tiveram mais fotos em relação às pessoas. E aí ele diz quantas fotos foram tiradas a mais. Então, é a mais, eu tenho que fazer a diferença de um e de outro, que é a subtração, para saber quantas quantidades de fotos de bichos foram tiradas a mais do que das pessoas. Entenderam? Então, agora a gente vai para o sexto quesito. Um comerciante tinha 1.000 quilos de arroz para vender em sua loja.
o comerciante tinha 1.000 quilos de arroz para vender na sua loja. Ele conseguiu vender apenas 699 quilos. Só conseguiu vender isso, apenas 699 quilos. Quantos quilos de arroz ele ainda tem na loja? Então, se ele tinha 1.000 e só conseguiu vender apenas 699 quilos, você vai subtrair, porque a diferença, novamente eu repito, a diferença de 1.000 menos 699 quilos é a quantidade de quilos de arroz que ainda resta na loja, tá? Então, percebam que tem alguns problemas matemáticos que eles passam para a gente uma ideia de adição, mas que para que a gente consiga respondê-lo, a gente tem que prestar atenção em todo o contexto, tá? E perceber que antes que eu faça uma adição, eu preciso fazer uma subtração. E essa é o legal de problemas matemáticos que trazem pra gente uma ideia tanto de adição como de subtração. Eu espero, meus amores, que vocês tenham gostado desse conteúdo, vocês tenham visto as palavras, né? Essas ideias que a gente consegue distinguir nos problemas matemáticos. Porque foi um prazer para a tia trazer esse tema para vocês. Gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. E é isso, meus amores. Tenham um bom dia, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser.